Boa tarde a todos e todas. Bom, falar de capacitação em tempos de pandemia é encarar os desafios de não conseguir agregar as pessoas em espaços físicos, seja ele na Agência Pernambucana de Águas e Clima, ou seja, nas diversas regiões por onde os comitês de bacia têm atuação. Nesse sentido, encarar essas restrições e impossibilidades no processo de capacitação continuada pela Agência de Água nos trouxe uma provocação. Como apresentar novas propostas de educação e de capacitação continuada, fortalecendo a gestão participativa com os comitês de bacia, dentro de uma universalidade de impossibilidades. Nesse sentido, a necessidade de reinventar, de criar e de inovar novos métodos e modelos de ensino e aprendizagem fomenta na agência a capacidade de trabalhar juntamente com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos o regulamento, a permissão das reuniões virtuais e da capacitação em todo o sistema integrado de gerenciamento e regulação dos recursos hídricos. A articulação entre a APAC e o Profiágua justamente é fruto dessa nova oportunidade. Encarar nas dificuldades, possibilidades, nos trouxe essa parceria entre a Agência Estadual Pernambucana, juntamente com o Profiágua, Universidade Federal de Pernambuco. Nesse sentido, a parceria APAC-Profiágua nos traz uma possibilidade de encontrar quem capacitar nessa nova modalidade online. Se a modalidade online nos traz a possibilidade de continuar as capacitações e fortalecer esse elo com os comitês de bacia e a necessidade da continuidade da capacitação, quem capacitar? Daí, os alunos do Profiágua, do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, através dessa parceria da APAC, entram nesse processo de construção do conhecimento e gestão participativa. Foram 7 comitês de bacia que foram capacitados, o Comitê Capibaribe, Comitê Goiânia, Comitê Ipojuca, UNA, Sirinhaém, Metropolitano Norte e Sul. Mas, uma vez que eu vou trabalhar a modalidade online e uma vez que eu conseguir a parceria com o mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, eu trago para as capacitações o universo científico, juntamente com a prática de execução profissional da Agência de Água, mas isso me traz uma necessidade de poder aproximar todos os partícipes e membros desses comitês diante dessa realidade online que foi inusitada nesse processo de ensino-aprendizagem. Metodologias. Nesse sentido, a metodologia da modalidade online nos trouxe uma provocação. Trabalhar a modalidade online, mas motivar, incentivar e estimular a participação efetiva de todos aqueles que estão interagindo nesse processo de ensino. Nesse sentido, houve-se a necessidade de incrementar nesse processo de educação, de capacitação continuada, metodologias ativas que pudessem garantir, nesse processo educacional, nesse processo de formação, meios mais atrativos e estimuladores nesse processo de discussão coletiva, nesse processo de construção coletiva do conhecimento. O curso proposto para poder atender aos novos membros dos comitês de bacia foram compostos de 5 aulas: a aula de política de recursos hídricos, instrumento de recursos hídricos,
sistema de recursos hídricos, o papel e a importância dos comitês de bacia e uma novidade, trazer os servidores da APAC em toda a sua estrutura funcional, de departamento, de função, para apresentar, melhorar esse elo da agência de água com os comitês. De modo que no 5º encontro, nessa roda de diálogo, os próprios servidores da agência trazem a contextualização das ações da agência de água nessa relação com os comitês de bacia no sistema de recursos hídricos. Quais foram os resultados observados nessa nova modalidade online, interativa e com metodologias ativas para poder estimular a participação de cada membro do comitê? Percebemos o maior envolvimento e interesse por meio de perguntas, daí a necessidade das aulas invertidas, daí a necessidade da aplicação de metodologias ativas nesse processo de ensino-aprendizagem, não apenas a opção da modalidade online, mas incrementar nessa modalidade novos instrumentos estimuladores no processo de ensino-aprendizagem, uma avaliação positiva em todas as capacitações, haja vista para cada encontro, houve-se a avaliação, processo de sugestão, de escuta e de democratização nessa parceria com os alunos do Profiágua e com os comitês de bacia, fortalecendo essa gestão integrada e participativa, e a comprovação da viabilidade desse processo de educação à distância, que nos trouxe a integração da Agência Pernambucana de Águas e Clima, comitês de bacia e Profiágua Universidade. Aqui está um exemplo, um print da tela de uma das nossas capacitações online. Desafios encontrados em todo o sistema educacional brasileiro, e principalmente nessa nova modalidade adquirida, foi sensibilizar os participantes à participação efetiva. Como foi dito inicialmente, não basta apenas optar pela modalidade online. Eu tenho que ter instrumentos que possam estimular e motivar a participação efetiva de cada membro do comitê. Motivar os representantes a participarem das capacitações, pois elas ocorreram nesse período de pandemia, haja vista a tecnologia da informação e comunicação nos facilitou nesse processo de integração, nesse processo de disseminação de informações. As vantagens foi uma mobilização mais rápida, porque, como vocês podem verificar, o estado de Pernambuco tem uma determinada extensão considerável, e não é fácil agregar completamente todos os comitês no processo de educação e de capacitação continuada. Então, a metodologia online nos possibilita a universalização dessa gestão do conhecimento, dessa construção democrática de conhecimento, no processo de escuta, no processo de contextualização, no processo de exemplificação das temáticas abordadas. Diga-se de passagem, para cada comitê, a metodologia e a abordagem tem que ser personalizada, para poder atender às demandas específicas de cada comitê e de cada componente. Maior participação dos membros, como foi dito, e menor custo, com maior benefício. Então, nós tivemos essas vantagens de poder agregar mais pessoas com um custo reduzido, mas primando pela qualidade desse processo de educação interativa. Agradeço à Agência Pernambucana de Águas e Climas, pelo Governo do Estado de Pernambuco, Profiágua CAPES, Universidade Federal de Pernambuco e o Fórum Estadual de Comitês de Bacia. Obrigado.